Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. A um mês do início do Mundial, o Wolves, maior fornecedor da seleção nacional, está em zona de descida na Premier League. As dúvidas em torno deste projeto desportivo, aparentemente vital para as convocatórias da seleção portuguesa, vão estar em debate na segunda parte deste programa. Para já, dou as boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Nuno Braga e avançamos para o hat-trick. Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Nuno Braga, vamos começar precisamente por um número que mostra que o projeto da Superliga Europeia não está de todo enterrado. Começamos pelo 9, é o número de vezes nas quais Real Madrid e Liverpool se cruzaram ao longo de 67 anos. A pergunta que se coloca é: e se fosse na Superliga Europeia? Prova que Florentino Pérez continua a defender, tornou a pronunciar sobre a criação dessa prova europeia, da qual é um adepto convicto, e recorrendo a uma interessante analogia com o ténis, lembrou que Nadal e Djokovic se defrontaram em 59 ocasiões e perguntou se alguém se chateava com isso. Transportando este exemplo para o futebol, o presidente dos merengues sublinhou que não faz qualquer sentido privar os adeptos de confrontos entre duas equipas com as dimensões de Real Madrid e Liverpool, declarações registadas na Assembleia Geral do Real Madrid, que se realizou no passado domingo. Nuno Vinha, enquanto se vai jogando a penúltima edição da Liga dos Campeões no formato que já conhecemos há muitos anos, a verdade é que os dirigentes dos clubes que ainda estão a tentar ressuscitar a ideia da Superliga Europeia vão trazendo à tona este modelo da Superliga Europeia para recordar que provavelmente este seria o modelo mais interessante, até financeiramente, para os clubes. Olá, boa tarde a todos, em primeiro lugar, olá a todos. Bem, há aqui uma coisa que, enfim, este exemplo do Florentino Pérez, comparar o ténis ao futebol, quer dizer, toda a gente, quer dizer, para as pessoas que me estão a ouvir e que não sabem, o ténis, os jogadores são ou convidados a entrar ou por ranking, e, portanto não é propriamente uma coisa muito comparável com uma Liga dos Campeões ou uma Superliga, além de que estes jogadores de ténis são convidados em vários torneios ao longo do ano, portanto não é uma única competição que vai decidir, e mais, eles não recebem particularmente só pela sua presença, nem sempre é assim esse caso. Portanto, acho que o exemplo é um bocadinho demagógico, mas percebo a ideia de Florentino Pérez quando defende uma prova que obviamente beneficiaria ao seu clube, por causa precisamente da questão do ranking e daquilo que é a história do clube e já agora da potência económica que é o Real Madrid, e portanto percebo porque é que ele não quer partilhar essas receitas das transmissões televisivas com outros clubes que eventualmente ascendem a essa prova por mérito de terem conquistado os seus próprios campeonatos nas competições nacionais. Acho que, quer dizer, nós já temos uma Superliga em prática, porque praticamente os 8 últimos da Liga dos Campeões são quase sempre os mesmos, com algumas variações, mas acho que, acima de tudo, acho que é um bocadinho demagógico estar a comparar o ténis ao futebol, um desporto individual com um desporto coletivo, um desporto em que o apuramento é feito por ranking apenas e por convite, às vezes também os chamados wildcards, e uma competição que é por mérito, que se acede por mérito pelo que se fez na época anterior. Acho que não tem nada a ver. É só para convencer o técnico, os adeptos do Real. Para manter a ideia à tona. Sim. Jorge Faria, para manter vivo. Exatamente. O Florentino Pérez faz aqui a tal analogia com o ténis que o Nuno Braga e que o Nuno Vinha estavam a falar. 59 vezes já se defrontaram Nadal e Djokovic. A verdade é que se Real Madrid e Liverpool se defrontassem 59 vezes, provavelmente estaríamos a banalizar aqui um dos grandes jogos do futebol europeu. Boa tarde a todos, cumprimentar todos de forma igual. Obviamente que é uma analogia, como dizia o Nuno, absolutamente demagógica. Eu acho até ridículo, porque são desportos que não têm nada a ver. E nós olhamos até para o atual formato da Liga dos Campeões e os próprios prémios de acesso à fase de grupos são distintos em virtude do ranking.
E, portanto, não me parece, aliás, nesse aspecto, se queremos discutir competitividade e igualdade no futebol europeu, também o UEFA devia fazer essa reflexão, e basta olhar para a realidade portuguesa, ou se quisermos, para um clube, por exemplo, como o Eintracht Frankfurt, que faz parte do grupo do Sporting, que recebe um prémio absolutamente muito diferente, muito distinto daquilo que será o prémio do Bayern Munique, ou mesmo olhando para a realidade dos três grandes, os prémios são os três diferentes, com base no ranking, como sabemos, e portanto não me parece que hoje a Liga dos Campeões e com a reformulação que irá sofrer, não é, acho que estamos a caminhar cada vez mais para uma espécie de Superliga Europeia, que não se vai chamar Superliga Europeia, vai-se continuar a chamar UEFA Champions League. Agora, claramente, Florentino Pérez não quer deixar cair o tema, e parece-me até que é o único presidente que continua um bocadinho a combater este moinho de vento. Nuno, passamos então para o segundo número deste jogo económico e que vai ao encontro daquilo que é a ideia defendida relativamente a uma espécie de clearing house. São 410 milhões de euros, é a quantia anual que deverá ser movimentada pelo Banco da FIFA, assim que a Clearing House, é assim que se chama, começar a operar. Foi criada pelo órgão máximo do futebol mundial com a intenção de centralizar os pagamentos entre clubes e fomentar a transparência nos mecanismos das transferências, tendo já recebido a aprovação da Autoridade Francesa de Supervisão Bancária. Estima-se que sejam movimentados anualmente esses 410 milhões de euros já aqui mencionados, através de mais de 14 mil transações provenientes de 120 países e em 15 moedas diferentes. Jorge Faria de Sousa, será a FIFA capaz de conseguir tornar transparente aquele que é um processo que é tantas vezes obscuro, esta história das comissões e das verbas que circulam entre clubes? Sim, acho que é uma medida, é um passo importante com vista a essa transparência, e esta medida vai-se reportar sobretudo às comissões quando os clubes ficam com percentagens sobre vendas futuras, ou mesmo as percentagens para os clubes formadores, etc. Agora, na realidade, o que me parece é que a FIFA fecha também os olhos a muitos outros clubes, e quando olhamos para a realidade do City, do Arsenal, do Chelsea, do Paris Saint-Germain, clubes que manifestamente não cumprem o fair play financeiro, porque, como sabemos, quando há necessidade de injeção de verbas de marketing para suprir essa necessidade e entrar em cumprimento de fair play financeiro, a verdade é que esta medida vai resolver em parte essa questão das comissões e das transações entre clubes, mas não resolve o mais importante, que é a questão do fair play financeiro, uma norma que foi criada pelas entidades do futebol, mas a verdade é que é muito pouco fiscalizada, e basta olhar para estes exemplos que eu dei há pouco. Nuno, e será preciso muito mais do que uma clearing house, como dizia o Jorge, para garantir aqui alguma transparência, sobretudo ao nível do exemplo que o Jorge estava a dar do fair play financeiro? Eu ainda não estou tão certo disso. Eu acho que se a clearing house tiver, se por exemplo, neste momento o Jorge estava a dizer uma coisa absolutamente correta, neste momento o que estamos a falar é a centralização do pagamento naquele banco que terá sede em Paris, dos pagamentos por compensação por treino e a contribuição solidária, etc, etc. Até o momento, isto é uma coisa curiosa, se os clubes não pagassem, era um problema para ser ativado mais tarde e para ser alvo de processo e de tribunal, etc. Neste momento, o que pode acontecer, ou o que vai passar a acontecer, é a verba fica cativada lá e, portanto, aquilo que a FIFA estima é que os clubes que atualmente estavam a receber entre 70 ou 80 milhões de dólares por essas transferências pela contribuição de solidariedade e pelo treino, não é? pela formação, vai passar a 400, vai multiplicar por 4. Daí até se começar a fazer a mesma coisa com as verbas das transferências, com as comissões das transferências, vai um passo grande, mas dá bem só para dizer que, por exemplo, eles vão reinstituir a ideia do agente FIFA licenciado, com um licenciamento. Portanto, há aqui uma série de coisas que estão a avançar na direção certa. Eu não sei se é preciso uma coisa além da clearing house, mas se a clearing house tivesse a fazer mais do que aquilo que vai fazer, ou pelo menos se avançar no sentido que todos querem, que é mais transparência, então acho que estamos no bom caminho e pelo menos devemos dizer que
bem, um passo na direção certa já é um passo mais do que aquilo que estava a ser dado antes. E, portanto, é um bom começo. Pode ser que lá cheguemos daqui a 2 ou 3 anos. Muito bem, e fechamos então com aquilo que tem sido a autêntica montanha-russa que tem protagonizado a política fiscal no Reino Unido desde que Liz Truss assumiu a chefia do governo, Nuno Braga. É o último número, 1,45 milhões de euros, era o valor que iria cair na conta de Cristiano Ronaldo, caso o corte fiscal anunciado pelo governo britânico fosse mesmo para a frente. A Premier League tornar-se, e assim, ainda mais aliciante, não só para o craque português em particular, mas para todos os jogadores em geral, tendo em conta a proposta de redução de impostos que o governo de Liz Truss estava a preparar para 2023, de 45% iria passar para 40% em relação aos salários acima de 150 mil libras por ano. Cristiano Ronaldo tem um salário, recorde, de 30 milhões de euros anuais, iria ganhar ao final do ano um valor de 1,45 milhões líquidos, caso esta redução de impostos tivesse avançado, ou seja, iria receber ainda mais em 2023 do que recebe atualmente. E Nuno Vinha, de facto, para se perceber aqui a volatilidade da política fiscal de Liz Truss, quando começámos a preparar este programa, esta descida de 45% para 40% relativamente... Era uma realidade. Era uma realidade, entretanto tivemos que alterar o programa, mas a verdade é que mantivemos este número para se perceber bem qual é que seria o impacto desta medida de Liz Truss no ordenado, por exemplo, de Cristiano Ronaldo. Deixa-me só dar um bocadinho de contexto também, porque é interessante tu estás a dizer isso. De facto, isto não resistiu a uma série de críticas, e há aqui um ponto de contexto que é interessante, que eu sinto. O Reino Unido, no âmbito deste pacote que o governo inglês aprovou, vai aplicar ou vai passar 150 mil milhões de libras, 150 mil milhões de libras, portanto é 3/4 de todo o PIB português, para congelar os aumentos de energia para as famílias e para as empresas durante 2 anos. E vai reverter um aumento das contribuições para a segurança social num valor também imenso. Esta medida ia-lhe custar 2 mil milhões de libras por ano. Ou seja, o que eles disseram, e a argumentação para isto, e o Ministro das Finanças britânico disse exatamente isto, é que estar a fazer isto, não abdicar disto, era uma distração. Isto era uma distração para as grandes medidas que eles estão a tomar para apoiar ou para suportar as famílias inglesas, numa altura em que a inflação está a subir e há a boleia também dos preços, do aumento dos custos de energia. Portanto, isto era uma distração. Eu acho que, não sei se esta distração era um bocado também uma boca ao Cristiano Ronaldo, porque eu acho que ele andava um bocado distraído no Manchester United com a questão dos salários e de se ia ganhar mais, se ia ganhar menos, por estar na Liga dos Campeões ou não. Olha, ela também retirou esta distração. Se é uma distração, se ele vai ganhar mais ou menos com os 40%, ela também retirou. E, portanto, na verdade, ela também ganhou outra coisa. A Liz Truss, ela ganhou uma série de contestação dentro do seu próprio partido, dentro dos conservadores, continuam a perder nas sondagens, e que passaram de 40% das intenções de voto em outubro do ano passado e agora estão em 26%. Portanto, isto também vai contribuir, mas essencialmente aqui a questão é que isto era uma distração em relação a um grande pacote de apoio que já existe e que ela não teve nenhum problema em deixar cair uma medida que basicamente ia só beneficiar alguns dos mais ricos no Reino Unido. Jorge, para finalizar um comentário relativamente a este número. Sim, eu acho que politicamente não tem sido tempos fáceis para o Reino Unido, sobretudo desde o Brexit, desde David Cameron e a jogada arriscada de avançar para o Brexit. Agora, olhando para o histórico de Liz Truss, não é assim tão raro que ela mude de posição, às vezes até sobre os temas mais polémicos. A verdade é que deixa cair uma medida que ia beneficiar, como sabemos, aqueles que já têm melhores condições de vida, sobretudo. Um governo que vai ter uma contestação brutal, me parece, até porque as condições de vida no Reino Unido, por isso é que isto está tudo ligado, ela que vai substituir Boris Johnson, mas sobretudo desde o Brexit, as condições de vida no Reino Unido têm vindo a deteriorar-se e, portanto, acaba por deixar cair uma medida que não era popular, que teve mesmo internamente no próprio partido conservador oposição dos seus pares, e acaba por deixar cair uma medida que iria beneficiar aqueles, como dizia o Nuno, que melhores vencimentos oferem. E a verdade é que não são tempos fáceis para Liz Truss por estes dias e também, naturalmente, para os britânicos. Nuno, voltarás para a próxima semana com mais números neste hat-trick. Muito obrigado. Passamos então para a segunda parte, onde vamos falar do Wolverhampton. É já a seguir.
Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O Little Portugal da Premier League está em sérios problemas para se afirmar entre os maiores emblemas do futebol inglês. Apesar do forte investimento, com muitos milhões canalizados para jogadores e emblemas portugueses, soaram os alarmes no Molineux. E a verdade é que estamos a falar do Wolverhampton porque é, por norma, o maior fornecedor de jogadores à seleção nacional e estamos precisamente a um mês do início desse Mundial. Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa, hoje vamos falar do Wolverhampton, do projeto esportivo, de Bruno Lage, de Nuno Espírito Santo, dos milhões que são canalizados para jogadores portugueses e nomeadamente para jogadores agenciados pela Gestifoot, jogadores esses que depois acabam na convocatória da seleção. Isto, de certa forma, está tudo ligado. Nuno Vinha, começo precisamente por ti. Este é um projeto esportivo que não nos é indiferente, naturalmente, provavelmente muito sucesso ou parte de algum sucesso que a seleção poderá vir a ter daqui a um mês no Mundial, poderá depender da forma como o Wolves esteja na Premier League, e a verdade é que têm sido estas semanas, estas primeiras semanas de campeonato, estas primeiras jornadas não têm sido muito amistosas para este Little Portugal, como lhe chamámos no início desta segunda parte. Como é que vês todo este projeto esportivo? Enfim, não diria a desmoronar, mas aparentemente há qualquer coisa que não está a funcionar neste clube e isso tem repercussões para a seleção. Bem, há uma questão aqui, eu não estou tão certo que a baixa de forma ou que a má forma de algum jogador ou a menor condição de forma de algum jogador seja impeditivo de fazer parte do 11 da Seleção Nacional de Futebol em Portugal. Não tenho a certeza, acho que o Fernando Santos, e não digo isto de forma irónica, acho que o Fernando Santos tem uma série de ideias bem definidas sobre o que é que quer, sobre as posições em que quer usar cada jogador, que jogadores é que já estão identificados para aquilo, e portanto não tenho a certeza que a performance nos respectivos clubes contribua ou deixe de contribuir para aquilo que é uma convocatória do Fernando Santos. Acho que há jogadores ali que ele acredita que podem resolver a qualquer momento, e acho que há alguns do Wolverhampton que estão nessa lista ou que integram precisamente essa lista. Posto isto, o Wolverhampton foi um clube que, quer dizer, eu não diria que é um clube cogumelo, porque obviamente já tinha um histórico, e a maior parte dos clubes ingleses de facto tem um histórico, mas ninguém estava habituado a ver um clube como o Wolverhampton de repente a fazer as gracinhas que estava a fazer, e isso acontece com um crescimento que às vezes pode ser, como se costuma dizer, um bocadinho maior que a perna. Resta saber se os acionistas chineses do Wolverhampton estão em última análise satisfeitos com aquilo que é a performance do clube, desportiva e financeira, e se estão disponíveis a continuar a fazer aumentos de capital, ou pelo menos a meter dinheiro no clube, para aquilo que têm vindo a ser algumas contratações sonantes e dispendiosas por parte de um clube que, até mais ver, não tinha estrutura sequer para aguentar este género de crescimento de forma sustentada. E, portanto, às vezes uma empresa precisa de um acionista que é compreensivo e que aposta, só que isso acontece até ao momento em que ele deixa de apostar. E no momento em que ele deixar de apostar, trava tudo. E quando travar tudo, as pessoas geralmente estão com a cabeça no volante ou no vidro da frente. E isso pode ser um bocado preocupante. Já está a ser para o Bruno Lage, pode ser para general managers, etc. Jorge, nós abordei com o Nuno Vinha precisamente, primeiro aqui o foco relativamente à seleção. O Wolves tem sido consecutivamente e em diversas convocatórias sempre o clube que mais jogadores dá à seleção nacional. É completamente indiferente que estes jogadores estejam a lutar para não descer na Premier League e que estejam na seleção com uma mentalidade vencedora e capazes de mudar o chip de uma situação para outra. Como é que tu vês esta possibilidade de provavelmente os jogadores chegarem desmotivados à seleção? Bem, sob a liderança de Fernando Santos também jogam sempre para o empate e, portanto, qualquer pontinho conta. E, portanto, não lhes vai fazer confusão. Agora, a verdade é que quem joga Premier League, independentemente de estar em último ou em primeiro, estamos a falar de um nível absolutamente absurdo quando comparado com o resto das ligas europeias, com todo o respeito mesmo
Eu acho que se quisermos a única liga que até se aproxima em termos de intensidade, de agressividade, de qualidade de jogo, na minha opinião, e que é claramente neste momento a segunda melhor liga da Europa, é a Bundesliga. Porque acho que claramente é a segunda liga europeia, mas quem joga a Premier League, jogando àquele nível, acho que tem que chegar à seleção, ultra motivado porque representa a seleção portuguesa, mas sobretudo chega sempre com um grande nível e mesmo em termos físicos e de intensidade, não deixa nada a desejar, independentemente de jogar pela manutenção ou de jogar na luta por títulos. Agora, a verdade é que, e vou recuar aqui uns anos, e o Nuno com certeza que se recorda, eu também me lembro de um Portsmouth, onde teve até inclusivamente 2 portugueses em simultâneo, e recordo-me do Pedro Mendes e do Manuel Fernandes, que ainda joga futebol, e que na altura o investidor também deixou de investir, e hoje está no equivalente ao terceiro escalão de futebol inglês, e passou já por muitas dificuldades a partir do momento em que houve esse desinvestimento consequente da descida da Premier League para o Championship. A segunda coisa que eu queria dizer é que acabo por estar solidário com o Bruno Lage. É verdade que chegou Mateus Nunes, é verdade que existe Ruben Neves, que havia a expectativa que protagonizasse uma grande transferência neste verão, mas a verdade é que olhamos para os jogadores que entraram e para os jogadores que foram saindo nos últimos anos do Wolves, e me parece que é um plantel desequilibrado. Olhamos para a linha defensiva, perdendo o capitão Conor Cody para o Everton, perde Dendoncker, que também era um jogador extremamente importante no esquema, quer de Lage, mas antes até de Nuno Espírito Santo. Agora, claramente, um clube que tinha algum histórico. Até a própria definição em torno do Traoré, não é? Por exemplo. Sim, definição de Traoré, que até à última da hora não sabia se ficava, se não ficava, o próprio azar que teve com lesões, ter que recrutar à última da hora, já fora do mercado, porque estava sem clube, o Diego Costa, que claramente já não é o Diego Costa que nos habituou. Jorge, mas os treinadores no Reino Unido e na Premier League não são apenas os tipos que gerem os jogadores que lhes deixaram lá, eles próprios têm alguma palavra a dizer, e quando não têm uma palavra a dizer, têm poder de decisão, quer dizer, não é, enfim, não é como o Sérgio Conceição que tem que fazer um 11 novo a cada ano e não pode reclamar, quer dizer, eles ali têm uma palavra a dizer, e se não tiverem essa palavra a dizer, têm que ser os primeiros a defenderem-se para aquilo que é a época que se aproxima. Eu percebo a questão do Bruno Lage, mas caramba, cada um também faz a cama em que se deita, não é? Sim, mas eu acho, mesmo olhando, por exemplo, Gibbs White, que era um jogador que deu nas listas na pré-época, um jogador da formação com muita qualidade, e a verdade é que sai do Wolves para um Nottingham Forest que fez um investimento brutal, contrataram mais de 20 jogadores para esta época, fruto da subida de divisão à Premier League, e a verdade é que é titular indiscutível, e depois olhamos para as opções, e com o devido respeito, mesmo para o Odense, Pedro Neto, que teve agora uma lesão grave, vai ser obrigado a parar algum tempo. Gonçalo Guedes, que foi provavelmente o grande reforço para o ataque deste Wolves. A verdade é que a manta é muito curta, na minha opinião. E quando olhamos para os outros plantéis que lutam, se calhar, pelos mesmos objetivos, é provavelmente um dos piores plantéis da Premier League. E tendo em conta, Nuno Vinha, a predominância dos jogadores portugueses num plantel destes, para o sócio e adepto do Wolverhampton, que vê uma predominância tão grande de uma nacionalidade, e neste caso são jogadores portugueses, podiam ser de outra nacionalidade qualquer, isto depois de certa forma não inquina um bocadinho a forma como os adeptos veem um plantel repleto de jogadores de outra nacionalidade que não inglesa, escocesa, enfim, e não podem de certa forma canalizar para esses jogadores alguma da responsabilidade daquilo que está a acontecer neste momento no clube? Eu acho que no calor do jogo, durante os 90 minutos, são sempre os jogadores e o treinador os culpados, porque são eles que falham o gol, são eles que encaixam o gol, são eles que falham um corte que permite um golo ao adversário, portanto eles são sempre os primeiros, e aliás no dia seguinte, nas análises do jogo, geralmente são os jogadores, e no Reino Unido então fala-se menos de árbitros, fala-se mais de jogadores, do que falharam, do que acertaram, portanto acho que sim, existe isso. A questão interessante aqui é perceber, se vier por exemplo um treinador alemão e a leva de jogadores a continuar a jogar, continuar a ser portuguesa,
os adeptos do Wolverhampton, os adeptos ingleses, vão começar a perguntar-se as mesmas coisas que todos nós nos perguntamos, que é, afinal, quem é que está a escolher os jogadores? Quem é que os está a meter naquelas posições? Quem é que está a tomar essas escolhas de sair este e entrar mais um português, conhecido ou não? Não há dúvida nenhuma. Os jogadores que têm chegado, os portugueses que têm chegado, são jogadores de reconhecida qualidade. Não há dúvida nenhuma. A questão não é só se eles têm qualidade, é se eles são a pessoa certa para aquele sítio. Mas só dar aqui uma nota, relativamente aos internacionais portugueses. A minha opinião é que o Wolves também só tem 2 que têm qualidade indiscutível para estar na seleção, que são o Ruben Neves e o Mateus Nunes. Todos os outros, José Sá provavelmente é o 4º, 5º melhor guarda-redes, o Nelson Semedo na hierarquia de laterais direitos, até porque tem jogado pouco no próprio Wolves, eventualmente é o 3º, 4º, porque se o Ricardo Pereira estivesse bem, até se calhar era Ricardo Pereira e Cancelo que iam ao Mundial, se não tivesse tido aquela lesão grave. Eu percebo. A minha questão é, na equipa do Sporting ou do Benfica ou do Porto, qual destes jogadores é que não teria entrada? Sim. Eu não recusava nenhum. Eu digo isto, quer dizer, olhando para os plantéis dos 3 grandes, em princípio não se recusaria nenhum destes. Portanto, a mesma quinta escolha de Portugal continua a ser uma quinta escolha fortíssima em qualquer lado. José Sá é um bom jogador, quer dizer, há aqui uma série deles, não é? Temos o caso de Pedro Neto, por exemplo, que é um jogador com muitas chamadas à seleção. Aqui a questão é, a malha para entrar na seleção nacional está muito apertada, porque é de facto uma equipa, não só uma seleção com ambições, como uma seleção com muito bons valores. E, portanto, a malha está apertada. É verdade. Aqui a questão é, se eles continuarem a chegar, e alguns vão começar a chegar, alguns eventualmente com menos qualidade do que estes cá estão, não é? Quando isso começar a acontecer, mesmo com um treinador escocês ou alemão ou holandês, aí é que os adeptos vão começar a questionar sobre quem é que realmente faz as escolhas e porque é que essas escolhas são feitas e em benefício de quem. Agora, em benefício do 11, se calhar, ou do plantel, se calhar às vezes não são, mas enfim, o futebol é um negócio e para se conseguir 2 bons jogadores mais tarde, às vezes é preciso acolher que é meramente uma aposta só, que é só um feeling, que é só um pressentimento. Nós estivemos aqui a fazer algumas contas relativamente aos valores que foram investidos no Wolverhampton e, de facto, tivemos aqui um comparativo entre os valores gastos pelo Wolverhampton na era Nuno Espírito Santo e na era de Bruno Lage. E há aqui uma relação muito interessante relativamente àquilo que são as contratações de jogadores agenciados por Jorge Mendes e é de recordar que o próprio Nuno Espírito Santo e o próprio Bruno Lage são treinadores agenciados pela Gestifood também, que é a agência do superagente português. Do lado do Nuno Espírito Santo, nós tivemos aqui um valor total de contratações durante os 4 anos, no 4 anos e qualquer coisa, que Nuno Espírito Santo esteve ao comando do Wolves, um valor total de contratações de 337,96 milhões de euros. Deste valor foram investidos 176 milhões de euros em jogadores da Gestifood, uma percentagem aproximada de 52% do orçamento. Relativamente a Bruno Lage teve esta época e uns pozinhos no Wolverhampton, o valor total investido em jogadores foi de 176, foi de 90, os jogadores de Jorge Mendes, o valor investido foi de 91,6 milhões de euros, também uma percentagem em torno dos 50%. Jorge, há aqui uma predominância grande, nós sabemos que o Jorge Mendes tem uma influência muito grande naquilo que é a contratação de jogadores por parte do Wolverhampton, mas temos aqui de facto uma predominância muito grande dos jogadores da Gestifood. Até que ponto é que é saudável para um clube direcionar um valor tão elevado para contratações de um só agente? Olha, assim de repente lembro-me do negócio de Fábio Silva, que foi dos negócios mais estranhos que o Wolves fez. A verdade é que nunca se afirmou. Se fosse com Bruno Lage, fosse até com o Nuno Espírito Santo, que supostamente o tinha recrutado. Estamos a falar de um negócio, se a memória não me falha, qualquer coisa como 40 milhões de euros e com 25% de comissão na altura. Até foi muito discutido quando saiu o relatório de contas do Futebol Clube do Porto sobre essa transferência que hoje está no Anderlecht.
A verdade é que acaba por ter uma enorme predominância. É verdade que é o agente que provavelmente tem os melhores talentos do futebol português, isso acaba por ser natural, mas acaba por ser muito estranho que um clube da Premier League faça entrar tantos jogadores agenciados pelo mesmo agente em simultâneo e normalmente a predominar o mercado mesmo quando não são jogadores da Gestifoot, a verdade é que a Gestifoot intermediar o negócio. E portanto há, se quisermos, quase os diretos e os indiretos. E há outra curiosidade que podemos aqui também discutir, que é relativamente ao futuro deste projeto desportivo e da própria importância de Jorge Mendes, perceber qual é que será o próximo treinador. Bruno Lage acabou por sair, como sabemos, na sequência da última derrota no fim de semana passado, depois de perder com o West Ham por 2-0, e a verdade é que já há vários treinadores portugueses no mercado, com alguns até com passagens curiosas, por exemplo, Olympiacos, e estou a falar do Pedro Martins, que está livre, está desde a sua saída do Olympiacos, onde fez boas temporadas, e que pode eventualmente ser uma das opções. O próprio Carlos Carvalhal esta semana também saiu do comando técnico do Alvada. Eventualmente um Leonardo Jardim, que se a memória não me falha, também está nos Emirados, e portanto há vários treinadores portugueses no mercado. Já assumimos que vai ser ou português praticamente ou já toda a gente assume que é treinador português. Pois isso não, às tantas, com tamanha quantidade de jogadores a falar português naquele clube, obviamente que até por motivos de boa comunicação, até já se pensa em. Pois, não consegui dar o valor há pouco. Portanto, o valor em contratações de Bruno Lage dos jogadores de Jorge Mendes foi de 91,6 milhões de euros, e o valor total de contratações de Bruno Lage desde que esteve à frente do Wolves, o valor total foram de 174,2 milhões de euros. Portanto, mais ou menos uma percentagem também de 52% em jogadores de Jorge Mendes. E de facto há aqui um peso muito grande, e quando as coisas correm bem, não há problema nenhum, e o mérito é Carlos, mais de 50. Jogadores. Quando correm mal é complicado. Zé Carlos, mais de 50. Não é? Mais de 50. Isto é mais, não é muito mais, mas é mais de 50%, é mais de metade. Desculpa, podes repetir a pergunta que eu não... A questão era exatamente essa. Quando as coisas correm bem, quando as escolhas são felizes e quando correm bem desportivamente, e depois também quando há o devido retorno financeiro, as coisas correm muito bem. Quando temos um Wolves, uma posição altamente desconfortável na Premier League, a verdade é que isto terá de sobrar para alguém, não é? Certo, e o elo mais fraco é quase sempre o treinador, porque é o ativo mais fácil de libertar e de deixar. Ninguém vai mudar a equipa toda, porque é impossível mudar a equipa toda senão nas janelas de transferência. É impossível meter os júniores a jogar e tirar de lá aqueles jogadores, até porque tinham que cumprir contrato com eles, ou então indenizá-los pelo pagamento em falta, ou pelo que faltaria do contrato. Portanto, é o treinador, é quase sempre o treinador. Uma nota só para estes 50% ou mais de 50%. Numa empresa, normalmente, quando a produção depende em mais de 50% de um fornecedor, a coisa pode ser problemática. Aqui no futebol não é bem a mesma coisa, mas de facto, o que é que acontecerá a este clube se, por exemplo, o Jorge Mendes se chatear com este? Quer dizer, eles sequer têm departamento de scouting. Eles estão ativamente à procura de jogadores que estejam fora daquilo que é as indicações dadas. As esferas Gestifoot. Claro, essa é que é a questão. É porque se eles têm departamento de scouting, a primeira coisa que eu faria para quanto é que custa é despedi-los a todos, porque eles não estão lá a fazer nada. Quem contrata mais de 50% daquilo que é euro por euro, mais de 50% vem de um único fornecedor e é do Jorge Mendes e da Gestifoot, basicamente eles não estão ali a fazer grande coisa. Jorge, mesmo para terminar, poderemos ter um Wolves na Championship na próxima época? Eu acho que seria dramático, sobretudo para alguns jogadores, olhando à qualidade e ao talento que têm. E volto a frisar sobretudo três: Gonçalo Guedes, Mateus Nunes e Ruben Neves. Acho que o Mateus, claramente, e o Ruben Neves, acho que o Ruben Neves, aliás, quando Ruben Neves já alinhou na Championship pelo Wolverhampton. Quando jogou a chegar. Championship, acredito que até tenha sido com a promessa de jogar um ano ou dois e depois poder dar o salto para outros clubes da Premier League de outra dimensão, com todo o respeito pelo Wolves.
Agora, claramente, se descer ao Championship, também o próprio clube corre risco de perder aqueles que são as suas principais unidades, a não ser que, como dizia o Nuno há pouco no início, que o detentor, os acionistas do Wolves continuem a investir para suportar o facto de ter menos receitas muito menores no Championship, para poder segurar esses tipos de jogadores que acredito que não tenham salários baixos. De resto, Ruben Neves e Matheus Nunes julgo até que são dos jogadores mais bem pagos no plantel do Wolves. Vão ter que se vender os anéis. Vamos já a seguir para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico, é a fase do programa em que pedimos as escolhas dos nossos comentadores. E começo precisamente com o Jorge Faria de Sousa e com um hat-trick norueguês. Sim, o terceiro hat-trick de Erling Haaland na Premier League. O jogador que chegou mais cedo a este tipo de números, eu julgo que será normal ao longo não só desta temporada, mas nas próximas épocas. Acho que vai ser uma das grandes figuras do futebol mundial, a parte provavelmente de Kylian Mbappé, mas só para termos ideia, tem 11 jogos com a camisola do City nesta sua primeira época e já leva 17 golos, 3 assistências. É absolutamente extraordinário. Só na Premier League já leva 14 golos em 8 jogos. E Jorge, provavelmente vamos ter aqui um Haaland em modo Football Manager com muitos e muitos golos marcados. Sem dúvida, eu acho que, aliás, é a primeira vez que vemos Guardiola a mudar a sua forma de jogar, a ter, se quisermos, um ponta de lança com este tipo de características. Exatamente. Mas a verdade é que, pelo menos neste arranque de temporada, está a justificar em pleno, e é bom recordar que estamos a falar de um investimento a rondar qualquer coisa como 60 milhões de euros, mas quando olhamos para o rendimento desportivo é absolutamente extraordinário, e para a margem de progressão e os anos que tem pela frente. E por falar em investimento, vamos para aquele que é o protagonista da semana, para o Nuno Vinha. Nuno, esta semana voltamos a falar de Fernando Santos, mas desta vez o gestor. Certo, nós já na semana passada tínhamos explorado um bocadinho este tema. De facto, a Justiça Portuguesa, 3 pontos, ganhou, foi vitória para a Justiça Portuguesa, ganhou, neste caso deu razão ao Fisco, quando o Fisco contestou o pagamento. O Fisco alegou que o pagamento feito pela Federação Portuguesa de Futebol a Fernando Santos era mesmo IRS e não devia ter sido paga à empresa, que é a Famacosa, a empresa dele com a mulher. E o Fernando Santos contestou isso e a Justiça deu razão ao Fisco nesta disputa. É para dizer que ficou 2-1, 2 árbitros deste tribunal arbitral concordaram em dar razão ao Fisco e um deles votou vencido. Não há notícia, tinha de ver ao monitor do VAR, mas eu acho que foi mesmo falta para penalti. Eu acho que o valor que a Federação pagou ao Fernando Santos era mesmo pelo seu trabalho pessoal, portanto deveria ter mesmo sido taxado como IRS, como aliás foi, e portanto o Fernando Santos contestava essa interpretação, e não faturado a uma empresa, que é a Famacosa, como a Federação Portuguesa de Futebol pretendia, como disse num comunicado que sugeriu ao Fernando Santos, e como acabou por fazer, e o Fisco não foi nisso. Acho que é a conclusão, o ponto final de uma história mal contada, cinzenta, e que basicamente o que estamos a ver era uma forma de contornar aquilo que é, ou pelo menos amenizar aquilo que é o pagamento que todas as pessoas devem fazer ao Fisco pelo que recebe. E é muito raro termos um VAR e um árbitro como protagonistas nas escolhas deste jogo económico, mas é o que acontece esta semana, Jorge Faria de Sousa. Sim, para quem não pôde assistir, que vá ver, de resto já se tornou um lance que já se tornou absolutamente viral. Estamos sempre a falar da internacionalização da Liga Portuguesa, agora aqui temos um belo exemplo. O problema é que contribui para que isso não aconteça. Mas é ao contrário, não é? É a internacionalização, mas aquela que nós não queremos, não é? Sim, a verdade é que já tínhamos visto em vários jogos o VAR deixar passar agressões, deixar passar, sobretudo quando Pepe está envolvido em alguns lances. Agora a verdade é que ontem estamos a falar num lance absolutamente ridículo. Num lance absolutamente normal, acaba por ditar a expulsão de um jogador do Marítimo, e no caso Vítor Costa, e uma grande penalidade
que acabaria por ser convertida e ser determinante no resultado final do encontro. O Marítimo acabou por perder por 2-1 com essa grande penalidade, e se tantas vezes discutimos a importância do VAR em prol da verdade desportiva no futebol português, ontem o senhor árbitro Vítor Ferreira e o VAR Fábio Melo prestaram um péssimo serviço ao futebol português. O Marítimo claramente foi muito prejudicado neste encontro, acaba por perder com um lance que o VAR deveria ter reposto a verdade e assim não aconteceu, e um lance que já se tornou absolutamente viral. E se calhar um lance como este explica porque é que não vamos ter nenhuma equipa de arbitragem portuguesa no Campeonato do Mundo. Nuno, vamos acelerar muito rapidamente para a tua escolha desta semana para o número, 22 anos e um dia. O meu número é o 22, é do Kalle Rovanperä, o piloto finlandês, ganhou de forma brilhante o Mundial de Rallys. Aos 22 anos e um dia, é o mais novo de sempre a ganhar um Mundial de Rallys, e devo dizer que é continuar aquilo que é uma brilhante tradição de condução de rally de pilotos finlandeses. Assim, de cabeça veio o Marco Allen, o Ari Vatanen, o Timo Salonen, o Joakim Kunen, o Tommy Mäkinen, o Marcos Gronholm. Curiosamente, o Marcos Gronholm foi há 22 anos que um finlandês tinha ganhado pela última vez um campeonato do mundo. Foi o Gronholm em 2000, e depois veio aquela armada francesa com o Sébastien Loeb e o Ogier, que entre os dois ganharam 17 vezes em 18 anos. De qualquer maneira, a performance de Kalle Rovanperä foi espetacular, deixando de ver uma grande carreira pela frente. Ele ganhou agora recentemente, conquistou no Rally da Nova Zelândia, e deve ter uma grande carreira pela frente, seja na Toyota, que já agora é o 4º título consecutivo da Toyota, ganhou os últimos 4 campeonatos, salvo erro, com Otto Tanaka e com Ogier também. Deixar de ver uma boa carreira para mais um muito jovem piloto, portanto muitos parabéns para ele. Fez com certeza tudo bem para estar na posição em que está, e tem um brilhante futuro pela frente, com certeza. Muito bem. Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.